Nós cremos que cada um de nós seremos abençoados e ajudados por Ti. Amém. Porque a Tua palavra é a única coisa Amém, que abençoa os Teus filhos. Sim, Amém. Como nós ouvimos, irmão, ao chegar aqui, irmão, narrando, ó Pai, essas palavras de salvação através do sangue de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por isso. Graças. Ó Deus, tome esta reunião em Tuas mãos Amém. e abençoa. Tome o pregador Sim. mais uma vez Sim, meu e que Pai. assim nós possamos sair Sim. daqui melhores cristãos, Aleluia. melhores pessoas. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças. Estava muito bom a palestra que o irmão estava dando, né? Os comentários que ele estava fazendo. E quando eu ouço um pregador, quando eu ouço alguém comentar sobre as Escrituras, meu desejo é sentar e ouvir. Porque quando a gente senta para ouvir, a gente aprende. E é sempre bom aprender. Amém. Claro, quando a gente está falando, também estamos aprendendo. Mas você tem um trabalho dobrado de falar e procurar ouvir a si mesmo. Então eu uso sempre depois ouvir a gravação. Tudo que pregamos e gravamos, depois eu sempre estou ouvindo, uma vez, duas vezes, sempre estou voltando a ouvir. E cada vez que eu escuto de novo aquilo que eu já ensinei, eu volto a aprender ainda mais. Né? Você pode ter autocrítica, essa palavra seria melhor dessa forma, ou este comentário ficaria mais claro para as pessoas, falasse assim. Então, quando tem a oportunidade de alguém pregar, quando o irmão Vicente sempre também está nos ajudando, né, com a palavra e tudo, eu gosto de ouvir, de meditar, de aprender mais um pouco. Estou feliz mais uma vez por voltar à casa do nosso companheiro, o irmão, sua esposa, dessa família abençoada, de rever os irmãos mais uma vez. E esse moço, acho que ele não estava das outras vezes, né? Prazer conhecê-lo, a irmãzinha estava. Quem esteve aqui na primeira vez que nós visitamos, nós fizemos alguns comentários gerais sobre religião, sobre comportamento religioso. Tivemos aí algumas horas de conversa. Na segunda vez, nós entramos sobre o tema no livro de Apocalipse e fizemos aí um apanhado, um resumo sobre os acontecimentos durante as eras da igreja, onde comentamos sobre a abertura dos selos e alguns acontecimentos mundiais. Claro que são apenas assuntos, eu diria, introdutórios, porque futuramente, quando vocês ouvirem mais sobre isso, vocês já terão uma noção do que se está ensinando. E eu recordo que uma das coisas que nós comentamos foi sobre o tempo de Daniel, que a profecia ficou selada. Muitas coisas que Daniel escreveu e não foi para o seu tempo, não é? Foi selada a visão e a profecia e seria revelado no tempo do fim. Então nós entramos no livro de Apocalipse, concluímos com Apocalipse 10:7, onde é prometido que no som da trombeta do sétimo anjo o mistério de Deus seria revelado. Esse é o tema que estamos pregando na nossa cidade, lá em Francisco Morato. É sobre o mistério de Deus, o que tem sido revelado nesse tempo do fim. Porque é nesse tempo que Deus cumpre a sua palavra e envia um dom profético, um ministério profético, para outra vez chamar o povo ao arrependimento. Vocês percebem, eu quero dar um passeio com vocês em algumas partes das Escrituras, e eu espero que vocês compreendam essa minha forma de já entrar assim, né, com os comentários, e nem mesmo ler as Escrituras. Porém, durante todo o tempo eu estarei citando a Bíblia Sagrada, e aqueles que conhecem, sabem o que eu estou citando, de onde eu estou vindo com o meu pensamento. Então eu quero continuar de onde parei no outro culto, mesmo que não vamos tratar sobre temas relacionados ao livro de Apocalipse. Mas onde paramos, que foi dito que viria um ministério para revelar as coisas. João não pôde escrever o que ele ouviu, os 7 trovões falaram. Os trovões soaram e ele entendeu a voz dos trovões, mas ele não teve autorização para escrever o que ele ouviu. Para quem não sabe o que significa um trovão, o que é um trovão? Um trovão sempre é a voz de Deus no sentido bíblico, não esse trovão de tempestade que temos por aí. Porém, quando Jesus, em sua oração, diz: Pai, glorifica teu Filho, para que o teu Filho glorifique também a ti. E uma voz do céu disse: eu já o glorifiquei e outra vez o glorificarei. As pessoas que estavam presentes ouviram aquele barulho e disseram: é um trovão. É um trovão. Eles ouviram apenas o som de um trovão. Eles não entenderam que era a voz de Deus que tinha soado ali.
Então, quando o próprio Deus se manifesta no tempo do fim, que é uma profecia que temos nas Escrituras a respeito do tempo, da manifestação do Filho do Homem, ou da presença do Filho do Homem aqui na terra, quando ele entra em atuação esse ministério, que é Deus usando uma carne, falando através de um homem, foi dito que, quando esse acontecimento entra em cena na visão de João, que é Apocalipse 10, aquele que desce do céu, ele brama como leão, ele dá um rugido como leão. E quando ele faz isso, 7 trovões faz soar suas vozes. João entendeu o que a voz dizia, a voz dos trovões, e ele, quando ia escrever, foi dito para ele: sela, não escreva, mas isto é para os dias da volta do 7º anjo. Quando o 7º anjo, ou 7º mensageiro, quando ele pregar a sua mensagem, então o mistério de Deus será revelado. Então, dentro do mistério de Deus que é revelado, existem vários mistérios menores que compõem o grande mistério que Deus só daria a conhecer no tempo do fim. Então, se você se ligar nesse pensamento, você vai entender que muitas coisas que estamos anunciando é diferente de tudo que vocês já ouviram por aí afora no mundo religioso. Porque a religião, ela tem medo demais da revelação. Ela tem medo da revelação. Por mais que eles coloquem a Bíblia na mão das pessoas, por mais que a Bíblia esteja aí em todos os lugares e você encontra nos para-choques de caminhão, leia a Bíblia, escrito nas pedras por aí afora, leia a Bíblia, Dia Internacional da Bíblia, em todos os lugares, não pense que isso é apenas uma boa coisa, ou que o Evangelho está sendo aceito no mundo inteiro. Significa que isso se tornou um modismo, uma moda. E hoje é moda ser crente, é moda professar o cristianismo. Virou moda, porque já não tem perseguição, já não tem nada disso. O diabo, ele simplesmente mudou de tática. Antes ele proibia ler as Escrituras, ele queimou a Bíblia. Esse livro era tido como um livro que era incompreensível às pessoas, e quem tentasse entendê-lo ficaria louco, não é? Seria acometido por loucura. Então a Bíblia era queimada em praça pública e era proibida ter ela em suas casas. E a Igreja Católica, na época, ensinava que somente o sacerdote tinha o dever, tinha o direito de interpretar as Escrituras. Então, com isso, as pessoas não tinham entendimento da palavra de Deus. E a Bíblia ficava encerrada nos conventos. Tanto é que Martinho Lutero, que no tempo de vida, o Papa que ele enfrentou foi o Papa Leão X, por volta do ano 1500, eu não sei os quebradinhos de anos aí, ele encontrou a Bíblia encerrada no convento. E quando ele leu aquele livro, ele disse: isso deveria estar na mão de todo homem, isso deveria estar na mão de todas as pessoas. E ele então se comprometeu em traduzir ela, creio que para o alemão, se não me falha a memória, traduziu para o alemão. Então ele lutou para que isso fosse colocado na mão do povo. Porém a igreja proibia isto. Por quê? A ideia de quem domina as massas é negar a elas informação. Se você for excluído da informação, você então pode ser manipulado por uma pessoa mais experiente que você. Conhecimento é uma arma. E se entramos em um debate e eu sei mais do que você, então automaticamente eu já ganhei o debate, porque você não terá argumento, uma vez que eu tenho mais conhecimento do que você. Adolf Hitler, ele se utilizou disto para dominar a nação alemã. Ele disse que, em outras palavras, ele deu lavagem cerebral nas pessoas e utilizou as massas, utilizou o povo para poder o povo apoiar seus intentos demoníacos. Ele prometeu às pessoas 2 carros na garagem, prometeu 2 galinhas em cada prato, ele prometeu segurança nas ruas, ele prometeu uma polícia mais efetiva, seria uma nação que teria domínio sobre as armas, e então todas as outras nações teriam que seguir a nação alemã rumo ao futuro. E as pessoas abanavam as mãos, não é? Quando ele passava nos comícios. Ele dominou as pessoas, mas ele tirou a informação das pessoas. Isto você encontra em todos os setores da sociedade. Não pense que a televisão está informando. Ela está desinformando as pessoas. As notícias que você ouve não são o que realmente acontece. Como a história do nosso país, da descoberta do Brasil, do que aconteceu durante o Brasil colônia, durante o reinado, isto e aquilo. O que eles te passam é uma pequena porcentagem da história. O que realmente aconteceu não é ensinado nas escolas. Você nunca sabe o que realmente aconteceu, a menos que se faça um estudo apurado e correto sobre os fatos
independente da ala política, ou seja o que for, ou do que é politicamente correto que se apresenta para os alunos. Você sabe, o que aconteceu está escondido. Nega a informação das pessoas porque é mais fácil manipulá-las. Um exemplo disso, nós tivemos um presidente que foi eleito 2 vezes, mas desde o primeiro mandato nunca houve um partido que mais roubou do que este. E eu falo isso com todo respeito ao partido, porque foi um grande partido que se levantou entre as massas, entre a população mais pobre e carente, e fez um grande trabalho no Brasil. Porém, negou a informação às pessoas. As pessoas não sabiam o que realmente estava acontecendo. Então, toda a roubalheira que houve de mensalão, de desvio de dinheiro, nunca teve como nesse período. No entanto, o homem ficou mantido lá pelo 2º mandato e continuou, elegeu ainda o substituto. Vê? Isso por quê? Porque as pessoas não têm informação. E o que escuta na televisão, no jornal, ou seja o que for, tudo aquilo é manipulado. Se a verdade realmente fosse dita, o povo não seria manipulado como estão. Eu estou falando sobre isso para que vocês entendam que no sentido espiritual é a mesma coisa. O que a igreja fez durante todo esse tempo foi negar ao povo informação. Mesmo todo mundo tendo a Bíblia em suas casas, mas o que entende sobre a Bíblia? O que se entende sobre as Escrituras? Se ler as Escrituras você compreendesse o que nela está escrito, então todo mundo aí estaria indo corretamente para o céu. Mas o que encontramos são pessoas perdidas sem saber o que fazer, para onde vou, se em cada lugar se prega diferente, eu não sei qual é a correta, se cada uma diz, estou certa, entre aqui por essas portas que estamos corretos. O que acontece? A verdadeira informação disso aqui é tirada das pessoas. Não adianta você conhecer a letra da Bíblia, você tem que ter um contato, você tem que conhecer o autor das Escrituras, o próprio Deus e a forma como ele trabalha. Então veja, no início o diabo proibiu a leitura deste livro, queimou a Bíblia, mas depois ele mudou de tática. Ele abriu as portas para isto e ele abriu a Bíblia para todos os lados. A única coisa que ele não quer é que as pessoas obtenham a revelação. Um homem sem a revelação de Deus, ela pode conhecer a Bíblia de capa a capa, citar cada versículo de cor, mas isso não lhe fará bem algum, porque ele estará dominado por uma interpretação do adversário. Ora, se em todos os lares nós temos este livro, e se este livro é a palavra de Deus, por que será que o diabo é o governante deste mundo? Se as pessoas estão com a verdade em seus lares. E Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o próprio Jesus que disse, conheça a verdade te liberta. Ele disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Mas o que eu faço com isto? Ele disse, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então nós precisamos do autor da palavra, que é o Espírito Santo, para nos dirigir, para entendermos o que está escrito nesta palavra. E entender o que está escrito não é apenas você ler, aqui Jesus falou sobre a parábola, disse aquilo Jesus falou sobre a ressurreição de Lázaro. Não, você tem que entender o cumprimento da palavra de Deus a seu tempo. Verdade. Jesus disse para aquelas pessoas, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Mas ele estava falando isto, não era para pessoas simples, não eram para pessoas que não tinham leitura, não era para pessoas que não conheciam, que entendiam algo. Ele estava falando aquilo, não era para pessoas que não entendiam, ou seja, pessoas fracas de entendimento. Jesus estava falando para aqueles que conheciam a palavra de Deus. Eles não tinham parte desta Bíblia. O Novo Testamento não existia naquele tempo. Mateus, Marcos, Lucas e João e as próximas cartas, né? As 14 cartas de Paulo, com a carta de Tiago, as 2 de Pedro, as 3 de João, a de Judas e o Apocalipse. Eles não tinham nada disso. Mas eles conheciam de Gênesis até ao período do profeta Malaquias. Eles tinham isso aqui e era a palavra de Deus para o tempo deles. Era o que eles tinham. O Antigo Testamento, o Antigo Pacto. Eles conheciam sobre a criação, conheciam como Deus trabalhava através dos profetas e até o período de tempo que encerrou o último profeta do Antigo Testamento, escrevendo então o último livro, o livro de Malaquias. E nós temos nesse período de tempo entre Malaquias e Mateus, entre essas páginas em branco, nós temos um período de 400 anos de história. É o tempo que Deus ficou em silêncio, que não teve um profeta da palavra, um profeta na qualidade profética, como assim diz o Senhor. Nós não tivemos durante este tempo. O próximo que apareceu foi João Batista, abrindo assim então o novo pacto, introduzindo então as pessoas para o evangelho que viria através de Jesus Cristo. Bom,
As pessoas daquele tempo, os religiosos, que tinham seus cultos, que tinham as sinagogas, os ensinadores da lei e aqueles que interpretavam as Escrituras, eles começaram então a explicar isto apenas pelo lado intelectual, como hoje as denominações explicam as Escrituras segundo o aprendizado do seminário, segundo a teologia do seminário tal. Eu, em outra palestra que tive com vocês, eu disse que um batista, ele só pode gerar outro batista. Um assembleiano só pode gerar outro assembleiano. Um católico só pode gerar outro católico. Um espírita só pode gerar outro espírita. E assim são todas as religiões. Agora, somente o Espírito Santo pode gerar cristão. Amém. Amém. Cristão nascido de novo. Agora, qualquer um de nós, podemos ser melhor membro de qualquer igreja, de qualquer ala religiosa. Eu poderia ser o melhor batista, o melhor adventista, o assembleano mais sincero e mais correto. Porém, para ser um verdadeiro cristão, estou lutando até hoje. Para ser um verdadeiro cristão. Porque ter uma vida cristã é viver como um Cristo. E viver como um Cristo não significa que você tenha que morrer na cruz pelos outros. Mas ser como um Cristo é você estar naquela qualidade de filho obediente em tudo à vontade do Pai. Jesus tinha sua própria forma de pensar, ele tinha seu próprio desejo e vontade. No entanto, ele submeteu esta sua vontade à vontade de Deus. Ele queria fugir da cruz, ele teve medo de enfrentar aquilo. E quando foi mostrado para ele o que ele ia passar, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, para que eu não tenha que beber isto, ou que passar por este sofrimento. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Ser como Cristo é fazer em primeiro lugar a vontade de Deus. Ser como Cristo é negar a si mesmo e colocar a palavra de Deus em primeiro lugar. Então, se isto acontece na vida de um homem, então ele procurará entender o que está nessa Escritura. E essa compreensão não pode vir apenas através de estudo. O estudo te ajuda muito na parte do intelecto. Faz você compreender, saber onde está cada coisa. Porém, a revelação que Deus te dá sobre aquilo que você está aprendendo é totalmente diferente. É totalmente diferente. Agora, para estes que conheciam o Antigo Testamento, Jesus disse que eles estavam errando por não conhecer a palavra de Deus. Errai por não conhecer as Escrituras. Examinai as Escrituras. Mas eles examinavam, eles pregavam sobre isto. Porém, eles estavam fazendo isto segundo a teologia do seu tempo. E Jesus disse: a letra mata, o Espírito é quem vivifica. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Ele estava mostrando que Deus estava nele fazendo um trabalho, porém eles não estavam entendendo que Deus estava presente. Eles olhavam e viam um homem. E, mesmo conhecendo as Escrituras, eles não entendiam pelas Escrituras que viria um tempo quando o próprio Deus estaria na terra. E o Emanuel seria Deus conosco. E quando isto acontecesse, seria Deus morando em seu Filho. Isto aconteceu desde a eternidade, quando no livro de Provérbios 8, versículo 22, está escrito: desde a eternidade ele me possuiu. Desde a eternidade. Quando colocava os fundamentos da terra, ali eu estava. Então, a mesma coisa, quando Jesus estava trabalhando com o Pai na criação original, também agora no tempo, quando Deus estava redimindo de volta esta criação através de seu Filho, Deus estava possuindo-o também, trabalhando através dele. Mas eles não puderam entender nada disso, mesmo que estava escrito na lei e nos profetas. Então Jesus disse para eles: tudo que está escrito sobre mim, na lei, nos profetas e nos salmos, terá cumprimento. Isto se resume o Antigo Testamento. A lei, os profetas e os salmos. E tudo ali falava sobre a vinda do Messias. E Jesus disse: o que está escrito sobre mim terá cumprimento. Bom, eles olhavam e viam um homem e não entendiam o que estava acontecendo. E Jesus disse: vocês estão errando por não entender o cumprimento daquilo que vocês falam direto. Um exemplo, no livro dos Salmos, creio que é o Salmo 22, está as profecias lá, quando Davi diz, Davi tomado pelo Espírito diz: Deus meu, por que me desamparaste? Agora, quando Jesus estava na cruz, cumpriu-se ali as palavras de Davi, e ele cita as mesmas palavras lá do Salmo 22, creio que é o Salmo 22, se não me falha a memória. Deus meu, por que me desamparaste? Lá no Salmo dizia que entre malfeitores ele estava pregado,
transpassaram-lhe as mãos e os pés. Todo o sofrimento do Messias já estava no Antigo Testamento. Mas quando isso se cumpriu no Novo, eles não puderam entender aquilo. Por mais religiosos que eles eram os próprios que estavam crucificando a Jesus. Eles estavam dando cumprimento do lado ruim. Porque eu sempre digo que cada palavra de Deus, ela tem um cumprimento ao seu tempo. Então, se existe hoje uma parte das Escrituras que está se cumprindo neste momento, ou nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos que estar dando cumprimento às Escrituras. Ou aceitando-a e vivendo de acordo com ela, ou rejeitando-a. Porque alguém tem que rejeitar. Alguém tem que rejeitar. Agora, deixe-me ver se eu consigo retornar ao tema inicial. Se foi dito que no tempo do fim viria um profeta para revelar as coisas que não foi permitido ser escrita, mas só quando o mistério de Deus fosse revelado. Bom, quando Deus envia um profeta, Deus só mostra àquele profeta o que é conveniente o povo saber. O que não é para aquele tempo, Deus não mostra. Deus não mostra. Então você percebe, vamos voltar um pouco para o Antigo Testamento para entendermos um pouquinho sobre isso. Quando Deus estava trabalhando através do profeta Eliseu, Eliseu tinha um moço chamado Geazi. E teve um caso lá com uma viúva, que Eliseu visitando a casa daquela mulher, aliás, não da viúva, né? A viúva de Sarepta. Tem dois casos, um com Elias e outro com Eliseu. E agora eu não consigo lembrar direito agora o caso como é que foi. Mas o certo é que esse é um casal. O profeta visitou aquele casal e prometeu para ela um filho. Sim, prometeu para ela um filho. Disse que nasceu um filho. Quando essa criança nasceu, tempo depois essa criança morreu. E o profeta foi e ressuscitou aquela criança. No caso do profeta Eliseu, ela já tinha uma criança. E essa criança morreu. Quem lembra aí desses dois fatos? Como é que está a mente de vocês sobre esses acontecimentos? Irmão Davi, que é estudioso da Escritura. Como esse fato? São dois casos. Um com Elias e outro com Eliseu. Um era um casal que tinha uma criança. Ou que foi prometido uma criança. E essa criança morreu. O outro era uma viúva que tinha um filho. Qual desses dois casos foi o que morreu e ele ressuscitou? O primeiro caso. De Elias. Bom, deixe-me falar para vocês o caso de Eliseu. Quando o velho profeta estava em cima do monte, vamos dizer assim, e aquela mulher veio se aproximando, ele mandou o seu servo ir atrás dela, para encontrá-la no caminho. E disse, pergunte a ela se está tudo bem com ela, com o filho e tal. Ele desceu, foi até o encontro daquela mulher e disse, como está você? Está tudo bem? Ela disse, está tudo bem comigo. E com o teu filho? Está tudo bem também. Você sabe o que Eliseu disse para seu servo? Ele disse, aquela mulher está aflita. Ela está aflita. Mas Deus não me revelou qual é o problema. Vocês lembram agora desse fato? Agora, quando você pega o livro de Amós, no capítulo 10, versículo 7, está escrito, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas. Agora, se Deus não faz nada sem antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas, mesmo assim entendemos que alguma coisa Deus não revela para o profeta. Deus só dá a revelação que é necessário. Deus permitiu que aquela mulher chegasse até o profeta sem ele saber qual era o problema dela. E quando ela se aproximou, ela disse, eu não te pedi a criança, eu não te pedi um filho. E agora ele está morto. Esta era a aflição dela. Mas o fato nessa história que eu estou relembrando a vocês é este. Deus não permitiu o profeta saber daquele acontecimento. Agora, se Deus não permitiu, ele tinha um plano com isso. Vamos trazer para o tempo de Jesus. Jesus era um profeta. E ele disse que o que ele estava ensinando às pessoas, ele aprendeu com o seu pai. Porém, alguma coisa, o próprio Deus não disse para Jesus. Não ensinou para ele. Não explicou para ele. Um caso sobre isso é quando se fala a respeito da segunda vinda. Jesus disse, aquele dia e hora ninguém sabe. Nem o Filho, nem os anjos. Mas unicamente
meu Pai. Somente o Pai sabe essas coisas. Então, existem determinadas coisas que Deus guarda para si próprio e Ele só revela no tempo apropriado, quando tem aquelas pessoas que foram destinadas para entender seu plano. Deus não faz nada fora de ordem, fora de hora. Se Ele revelasse determinadas coisas há 2000 anos atrás, durante esse período da história, o diabo teria interpretado isso. Teria interpretado aquilo que Deus revelou. Então o que Deus revelou naquele tempo foi algo que poderia ser feito, mas o que não poderia, Ele deixou para esse tempo. Eu sempre estou frisando isto, para quando entrarmos em alguns pontos das Escrituras, vocês não fiquem de olhos, assombrados. Eu não esperava isso, eu não vejo assim, nunca me ensinaram dessa forma. Claro, não era o tempo de você saber. Não era o tempo de você saber. Jesus disse, eu teria muito que vos falar agora, eu teria muito que vos ensinar, mas vocês não suportariam ouvir agora. Vê? Então tudo tem um tempo determinado. Tem pessoas que querem correr no aprendizado e aprender rápido. Esse foi o problema de Eva. O que Deus deu para Eva era o suficiente para ela viver segundo a vontade de Deus. Ele disse, olha, de todas as árvores do jardim vocês podem comer. A árvore da vida, ali está a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porém, a árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode tocar nela, você não pode comer, não participe disso. Você sabe, Deus não proibiu eles irem até a árvore da vida. Não houve proibição. Mas houve a proibição para a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vê? Houve essa proibição. E foi justamente nesta proibição que o diabo colocou interpretação. Deus disse, certamente morrereis, se você fizer. A serpente disse, certamente não morrereis. Você vê que ela usou as mesmas palavras que Deus citou e acrescentou alguma coisa ali. Colocou um não no meio. Agora, no livro de Apocalipse é dito, não tire nem acrescente nada das profecias deste livro, porque o tempo está próximo. Então, quem acrescentar, será-lhe acrescentado as pragas escritas neste livro. Quem tirar alguma coisa desta profecia, o seu nome será riscado do livro da vida. Então, existe um perigo muito sério sobre isto. E quem ensina passa todos os dias por esse perigo. Porque você tem que andar na linha reta e não ir nem para um lado nem para o outro. Porque se você aumentar alguma coisa na palavra de Deus, você está com problema. Se você tirar qualquer coisa, você estará com problema do mesmo jeito. Então, a coisa é você conhecer as Escrituras. E esse conhecimento das Escrituras não é letra. Não é letra. É você receber da parte de Deus aquilo que só Ele pode dar. E isso é chamado revelação. O jugo de Jesus é este. O jugo de Jesus, a alegria dele, quando ele expressou aquele orgulho para com Deus. Ele disse, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque tu ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as tendes revelados aos pequeninos. Então veja, Deus esconde de forma proposital de alguns e revela a outros. E aí Jesus continua dizendo, sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Então é do agrado de Deus. Amém. Quando você pega estas palavras de Jesus, ele agradecendo, se doa, Pai, porque tudo isso dos sábios e entendidos e revela aos pequeninos. O apóstolo Paulo, ele falou exatamente estas coisas em outras palavras. Quando ele diz, no livro de Romanos, Deus tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Ele se compadece de quem quer. Isto não é para quem quer, nem para quem corre atrás. Isto é para quem Deus tem manifestado misericórdia. Agora, se não é para todos que procura, significa que muita gente pode procurar entendimento, muita gente procura salvação, muita gente procurarão o caminho do bem, muita gente procurarão ir para o céu, mas não é questão do querer do homem, porque só entenderão a coisa correta, da forma correta, aqueles a quem Deus revelar. E Deus não vai revelar seus planos para qualquer pessoa. Não, senhores. Todas as pessoas podem ouvir sobre o plano. Bem? Porque há sobre os maus e sobre os bons. Porém, o entendimento do plano não vai vir sobre todos. Porque Deus não abrirá o entendimento deles para compreender. Você vê, os apóstolos passaram 3 anos e meio sendo treinados pelo próprio Jesus.
Jesus deu instrução para aqueles 12 discípulos, não é? Judas desviou, ok? Mas Jesus deu instrução para aquele grupo de homens para que eles continuassem o ministério de ensino depois que Jesus se ausentasse. Ele deixaria isso para os apóstolos. Inclusive, entregou a Pedro as chaves do reino, para que Pedro abrisse as portas da salvação para o povo gentil. O que ele fez no dia de Pentecoste, quando orientou as pessoas a se arrependerem e serem batizadas em nome de Jesus Cristo. Ok. Então Jesus instruiu aqueles homens para continuar seu ministério. No entanto, durante 3 anos e 6 meses de ministério, eles ainda não entenderam o plano. Tanto é que Jesus falava que ia morrer e ressuscitar, e Pedro disse: de maneira nenhuma isso vai acontecer contigo. Vê? Jesus falou sobre sua morte, sepultamento e ressurreição. No entanto, Jesus dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele disse: o Filho do Homem vai ir para Jerusalém, vai ser entregue, vai apanhar, vai ser crucificado. Jesus falou tudo que ia acontecer. Estava escrito já no Antigo Testamento. No entanto, quando aquilo estava acontecendo, os discípulos foram os primeiros a correrem amedrontados e ficarem escondidos. Somente Maria, Salomé, mais uma meia dúzia de pessoas ali do grupo das irmãs que seguiam o ministério de Jesus, entre eles João, né, foram os únicos que ficaram até o final ao pé da cruz. Mas os outros, Pedro corajoso, né, aqueles que já disse agora, daqui por diante, quem tiver 2 túnicas, venda uma e compra uma espada, mais ou menos assim. Eles rapidamente colocaram em cima da mesa, já tinha apareceram 2 armas, rapidamente. Estavam prontos para a guerra eles. Jesus disse: já basta. Mas o que eles fizeram com esta arma? Fizeram o que Jesus não queria que eles fizessem. Pedro, com uma delas, cortou a orelha de um dos rapazes, né? Do Michael. E Jesus o curou, já ali na hora de ser preso e tal. Porém, em seguida, negou a Jesus, teve medo de dizer. Quando ele pensou que realmente ia ter uma revolução ali no jardim, Jesus ia falar a palavra, ia dar um sopro, ia destruir todos aqueles. Caso contrário, ele não teria sido o primeiro a sacar a arma. Mas não era isso que dizia a profecia, nem foi isso que Jesus disse, ensinou para eles. Porém, eles não tiveram entendimento aberto para compreender o que estava acontecendo em seu tempo. Esse é o perigo que as pessoas passam. Olhar para o passado, olhar para o futuro e não conseguem enxergar o presente. Ora, o presente é um resultado do passado. Tivemos todo um histórico para chegar onde estamos. E o que está acontecendo agora, é uma semeadura para o futuro. Então o que acontece? Os homens olham para o passado e dizem: Deus lá no passado abriu o mar vermelho, Deus lá no passado fez isto, fez milagres, prodígios e maravilhas. Olha para o futuro e diz: vai haver novos céus e nova terra, vai haver uma transformação neste mundo e tal. Ok. Porém, quando falamos o que Deus está fazendo neste tempo, eles dizem: não pode ser isto. Não pode ser isto. Porque a interpretação, ao negar a informação para o povo e colocar no lugar disso uma interpretação, deixa-os cegos sem entender o que a Escritura está sendo cumprida, que parte da Bíblia está sendo cumprida no tempo que nós estamos vivendo. Então o povo sempre louva a Deus pelo que Deus fez, sempre estão aguardando o que Deus fazer, mas ignora o que Deus está fazendo hoje. Isso aconteceu com os discípulos. Eles não entenderam o que estava acontecendo. Porém, depois que Jesus ressuscitou dos mortos, você encontra no livro de Lucas 24, versículo 45, que foi aberto o entendimento deles para que eles compreendessem as Escrituras. 3 anos e meio de ensino e eles não estavam entendendo nada. Não estavam entendendo nada. Mas quando então chegou o momento deles compreenderem tudo que foi ensinado, Deus então abriu o entendimento deles. Então, quando abriu o entendimento, eles puderam entender tudo o que estava escrito e dali por diante eles deram a vida por aquilo. Se antes eles se escondiam de um soldado, ou seja o que for, mas com o entendimento aberto, eles não tiveram mais medo. Eles entregaram a vida, eles morreram por amor à revelação que Deus tinha dado para eles. Agora, somente entendendo o que Deus está realizando é que você terá condições de cumprir a palavra de Deus. Sem o entendimento do cumprimento das Escrituras, você pode ser a pessoa mais religiosa, mais sincera, mais honesta. As melhores pessoas. Tanto que estas melhores pessoas, elas terão algo para apresentar a Deus, dizendo: eu fiz, eu realizei, eu fui isto, eu fiz aquilo. O homem rico, o jovem rico,
chegou a Jesus e disse: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse: guarda os mandamentos. Ele disse: quais? Aí Jesus começou: não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e tal. E Jesus foi enumerando. Ele disse: eu já faço isso desde minha mocidade. Porém, o guardar os mandamentos, o ser uma pessoa justa, honesta e boa, isso não salva quem quer que seja. Isso não salva ninguém. Tanto é que aquele homem fiel naquela época, ele não foi salvo. Ele não se salvou. Observe, é um linguajar um pouco estranho. Um pouco estranho. No inferno você vai encontrar muitas pessoas que foram honestas. No inferno você encontrará muitas pessoas que foram justas, direitas. O que é inferno? Inferno é uma prisão espiritual. O inferno não é um lugar propriamente dito, um lugar físico. O inferno é uma prisão espiritual. E para que você entenda melhor isto, pense em termos de dimensões. Dimensões. Estamos aqui vivendo na terceira dimensão, sujeito à luz, matéria e tempo. Porém, esta terceira dimensão, ela é visitada pela quarta e também pela quinta. É como um círculo que se entrelaça. Você tem a terceira dimensão, é onde está, como ser tridimensional. Você tem a quarta dimensão, não é? Ou a quinta dimensão aqui embaixo. Ela entrelaça-se dentro da terceira. E você tem a quarta dimensão um pouco mais acima, entrelaça-se também dentro da terceira. Então, nesta terceira dimensão, você tem contato com a quarta, onde você, somente a ciência pode captar, como eu creio que já falei isso aqui, não lembro a primeira vez. Nesse exato momento, a quarta dimensão interfere dentro da terceira. Se você ligar aqui um aparelho de televisão, você vai ouvir, você vai ver e ouvir. Se você ligar um aparelho de rádio, você vai ouvir vozes. Agora mesmo, entre nós, está passando monstros, tiros, adultérios, homicídios, estupros, tudo está passando entre nós. Isto é algo da quarta dimensão. Somente a ciência pôde captar isto e mostrar para nós acontecimentos da quarta dimensão. A quinta dimensão, que fica abaixo, porém ela tem contato com a terceira e também com a quarta, com a parte da quarta. Esta é uma prisão espiritual. É o que chamamos de inferno. Inferno. Ali estão anjos caídos, aprisionados, como disse o apóstolo Judas e Pedro, aprisionados sobre a negridão das trevas, até o dia do julgamento. Porém, dali tem aqueles que saem e têm contato com a quarta e chegam na terceira dimensão. Então você percebe que tem pessoas que adoecem, morrem de alguma enfermidade e os médicos não sabem que enfermidade é essa. Então, claro, pessoas que têm um senso de religiosidade dizem: essa doença é espiritual, é uma doença espiritual. Ok, porque na verdade cada doença é provocada por um demônio. E isto atinge teu corpo na forma de um germe. Ele assume uma das células do teu corpo e começa a viver através daquela célula. Como o câncer é um demônio. É um demônio. A AIDS, ou seja o que for, catarata, é o exército do diabo que traz enfermidade para o corpo humano. Toda enfermidade ela vem do diabo. Bem, é permitido por Deus, claro, porque vivemos em um corpo de pecado e tudo. Porém, toda enfermidade ela não pode vir de Deus, ela vem do diabo. São demônios em estado físico que procuram viver através do nosso corpo. Então eles possuem uma célula e desenvolve aquela célula, ela fica doente, começa a atingir as demais. Dependendo da enfermidade, os médicos conseguem diagnosticar, mas dependendo do estágio, eles não podem diagnosticar. Então tem pessoas que morrem, ficam doentes e nunca é descoberto que enfermidade é aquela. Por quê? São doenças que foi pega da quinta dimensão, que veio de lá, da quinta dimensão. Né? Você não tinha essa doença, ela não está em teu corpo, porém, é como as pessoas dizem, é psicológico. Isto é psicológico, é algo que as pessoas captam de lá, da região inferior. Né? Bom, se você entender estas questões, você vai perceber que isto acontece em torno de nós como em velocidade. Em velocidade. O céu não é muito longe de onde estamos. O céu é aqui. O inferno não é muito longe de onde estamos. É também aqui. Porém, em velocidades diferentes. É a mesma coisa de você sintonizar uma emissora de rádio. Se ela tem uma velocidade 101.3, não queira captar ela em 106.7. Não.
Você só consegue captar o que está sendo transmitido naquela emissora se você for exatamente naquela velocidade. Na velocidade que o transmissor está enviando o sinal. Agora, por isso que tem pessoas que ora e não recebem. As Escrituras diz: pedi e não recebeis, porque pedis mal. Por que essa pessoa está pedindo mal? Porque ela não está pedindo segundo a vontade de Deus. Ou significa que ela não está sintonizando. Não está entrando em sintonia com o trono da graça. Tem um canal para chegar a Deus. E esse canal é através de Jesus Cristo. Não tem outra forma. E para se chegar a Jesus Cristo, você tem que ter a forma correta de se chegar a Ele. Vê? Você tem que chegar com respeito, com reverência, reconhecendo quem é, o que é Ele. Eu estava dizendo sobre o jovem rico. E falei a respeito do inferno. Bom, aquele homem era uma das melhores pessoas daquele tempo. Você pode dizer, aquele vizinho é um vizinho maravilhoso. Aquela pessoa, quando morrer, que Deus tenha sua alma. Ninguém se salva porque é bom. Quando aquele homem disse: bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Jesus disse: por que tu me chamas de bom? Não há um bom a não ser o vosso Pai Celestial. Então este bom que Jesus se refere, não quer dizer você distribuir bens para os pobres, não quer dizer você fazer obra de caridade, não quer dizer você acolher necessitados, não significa você dar uma roupa a quem precisa, dar uma cesta básica a quem está passando necessidade. Isso não é ato de bondade. Ser bom é fazer a vontade de Deus. Compaixão é fazer a vontade de Deus. Agora, se fazer a vontade de Deus for simplesmente distribuir bondade, sorriso, educação, isto não é outra coisa a não ser o nosso dever. É nosso dever como ser humano respeitar outro ser humano. É nosso dever como pessoas ajudar um ao outro. Os animais fazem isto. Por que não nós que temos raciocínio? É nosso dever tratar o outro bem. É nosso dever amar. É nosso dever lutar pela vida. É nosso dever ajudar quem está em necessidade. Porém, deixe-me continuar um pouquinho sobre isso. Paulo disse: ainda que eu pegasse todos os meus bens e distribuísse entre os pobres, isso nada adiantaria. Ainda que eu entregasse meu corpo como sacrifício, isso de nada adiantaria. Vê? O que está acontecendo por trás disso? Então o que devo fazer? Paulo mostra que o amor está acima de tudo. Agora, o que é amor? O que seria amar a Deus? Então você entende pelas Escrituras, Jesus disse: vocês dizem que me ama e não faz o que eu mando? Então ter o amor de Deus dentro de si. Paulo diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Eu entendo que quando uma pessoa é possuída pelo amor de Deus, ela procurará viver de acordo com a vontade de Deus. Agora, claro, isso não quer dizer que você não vai ser uma pessoa boa. Né? Muitos fazem obras de caridade para serem salvas. Porém, isto é um ato para anular o sangue de Jesus Cristo. Você não é salvo por fazer boas obras. Você não é salvo por ser bom com as pessoas. Você é salvo pela graça de Deus. Amém. Bem, eu sei que tem muitas pessoas que dizem: eu vou ajudar a velhinha a atravessar na rua, né? Vou fazer minha boa ação do dia. O que você ganha com isto? Você apenas está fazendo a sua obrigação. E quando você faz a sua obrigação, quer dizer que você já recebeu por aquilo. Né? Você já recebeu por aquilo. E assim sucessivamente. Isso não é que você é a melhor pessoa do mundo. Você está cumprindo sua obrigação como cidadão, como ser humano. Vê? Muitos fazem obra de caridade achando que vão receber uma recompensa do outro lado. Claro que nessas horas nós não podemos esquecer do que está escrito na Escritura. Jesus disse que mesmo um copo de água que você der para alguém, não é assim? Terá uma recompensa. Agora, que recompensa é essa? Ele não disse. Terás um galardão. Bem, esse galardão pode ser aqui na terra. É enquanto você está vivo. Pode ser aqui na terra. Né? Ou pode acontecer de alguma dessas coisas que você fez, de atos de bondade, vamos chamar assim, você recebe um galardão do outro lado. E isto também acontece. Então muitos fazem coisas boas e receberão galardão aqui, não do outro lado. Outros fazem coisas boas e vão receber galardão do outro lado. Porém, esses que fazem atos de bondade
e receberão um galardão do outro lado, eles não fazem os atos de bondade para receber. Vê? Eles não fazem esperando um troco no futuro. Você quer ver a prova disso? Jesus disse que naquele dia o juiz estará lá e tal, e assim como o pastor separa ovelhas dos bodes, ele separará as suas ovelhas dos cabritos, e um ficará de um lado, outro do outro, e ele dirá para, eu creio que para o lado direito ou esquerdo, não sei a sentença, eu sei o que acontece, mas vocês podem ler na escritura depois. Eles dirão para um dos lados, não, vinde bendito de meu pai, por quê? Tive fome e me deste de comer, estava nu e me vestiste, estive enfermo e foste visitar-me, né? Estive na prisão e foste me ver. Não é isso? Então, vinde bendito de meu pai, observe. Então, são pessoas que recebem uma bênção especial do próprio Deus. Porém, estas pessoas dirão, quando foi isso? Quando foi isso? Quando foi que tivemos nu, te vestimos, tivemos com fome, te alimentamos? Quando foi? Significa que estas pessoas, ao fazer isso, elas não estavam com essa ideia. Eu vou ajudar as pessoas para receber um galardão no céu. Não, elas fizeram isso de forma desprendida. Em outras palavras, você não faz boas coisas para ser salvo. Você faz porque você já é salvo. Amém. Porque você é um salvo. Essa é a diferença. Porque a salvação é de graça. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, se existem pessoas que ensinam a salvação através das obras, isto contraria as Escrituras. Isto é uma forma do diabo enganar as pessoas e anular o sacrifício de Cristo, de anular a graça de Deus, o favor imerecido, porque nenhum homem merece a salvação. Nenhum homem merece, não é merecimento nosso. Salvos são aqueles que foram escolhidos por Deus desde antes da fundação do mundo. E no tempo próprio, essas pessoas, ao se manifestarem na terra, Deus tem uma maneira de atingir seu coração, ou seu entendimento com a palavra. Então elas ouvem a palavra e seus corações estremecem de contentamento, de temor e tremor. E diz, isto é comigo, Deus está tratando comigo, ou Ele não me diria estas coisas, ou Ele não abriria meu entendimento para isso. Então essas pessoas começarão a viver de acordo com a palavra. Elas não procurarão fazer coisas boas para se salvarem, porque elas compreendem que a salvação é de graça. E Paulo diz, não vem das obras para que ninguém se glorie. Agora você percebe que ao outro grupo ele diz, afastai-vos de mim. Por quê? Tive fome, não me deste comer. Estava nu e não me vestiste. Estava enfermo, não me visitaste. Estive prisioneiro, não foste me ver. E sabe o que eles dirão? Eles estavam tão certos que receberia recompensa por terem feito tudo isso. Por terem sido pessoas boas aqui na terra, por terem ajudado o vizinho, dividido o pão com os vizinhos. Fizeram tudo de bom. A ponto que eles passam isso na cara do justo juiz. Diz, quando foi que não fizemos isto? Vê? Quando foi que não vimos alguém com fome que não estávamos lá para ajudar? Fizemos campanha, recolhemos aí a semana do agasalho, no tempo de frio, né? Você percebe que eles fazem isto as pessoas têm que saber o quanto foi doado? Né? A empresa tal deu tanto, e o empresário tal doou tanto, né? E essas coisas aí de ajudar criança esperança e todas essas coisas, esse badalado que fazem tudo isso, eles pensam que estas obras estão contadas no céu para depois que morrer receber a recompensa. Eles fazem isso no intuito, eles são tão pecaminosos em si, eles contrariam a palavra de Deus em tudo, no entanto são possuídos por um espírito religioso. Nem está no céu nem no inferno, fica entre uma coisa e outra, nem é frio nem quente. Eles nem negam a Deus, no entanto vivem totalmente contrário às Escrituras. Porém são religiosos. E eles dirão dessa forma, quando foi que te vimos dessa forma e não ajudamos? Porque sempre fizemos isso. Então será dito para eles, quando não fizeste a um destes pequeninos que crê em mim. Agora é claro que você tem separação de grupos. Você tem separação de grupo nesse momento. Você tem um grupo aqui que é chamado de acordo com as palavras de Jesus, as ovelhas. Você tem outro grupo aqui que são chamados os cabritos, não é? Jesus fez essa comparação, como separar o ovelha dos cabritos. E você tem um determinado grupo que é chamado escolhidos. Escolhidos, os pequeninos. O que significa isto?
tem um grupo aqui que eles são religiosos, porém eles fazem de tudo para serem salvos, porque eles querem provar que são de Deus. Aí eles dizem, não importa a igreja que tu és, e tal, dá minha mão e será meus irmãos. É um movimento ecumênico. Deus é um Deus separador. Deus não é um Deus que mistura. Deus sempre separou. Não ensinamos com isso segregação. Então não vamos amar as pessoas mais, não é da minha igreja, então não te aceito, não te salvo. Não se trata disso. Você tem que estar consciente de quem você é. Você tem que estar consciente que trigo e joio são duas sementes diferentes, mesmo que estejam juntas no campo, e não pode ser arrancada antes do tempo. E como Deus não nos deu permissão de saber quem é e quem não é, então ele disse a ninguém julgueis para que não seja julgado. Então, ok, você só tem que fazer uma coisa, julgar tudo pela palavra. O que a Bíblia te permite fazer, então você tem que fazer. Você não pode acusar quem quer que seja de filho de Deus ou filho do adversário. Você não sabe se é. Porém, você tem que provar os espíritos. Não as pessoas. Mas o espírito que a está dirigindo. Vê? Os espíritos que as está dirigindo. Porque todos nós somos dirigidos por espírito. Ou você está sendo dirigido, não é, orientado por um anjo da guarda, ou você estará sendo dirigido por um demônio, um adversário. Isto é tão certo como 1 mais 1 é 2. Bem, ou você estará sendo dirigido por um ou por outro. Jesus disse, você não pode servir a 2 senhores. Então você não pode entender que uma pessoa que vai para o lago de fogo, enquanto está nessa terra, tem um anjo da guarda ali protegendo. Não, senhores. Não, senhores. Anjo da guarda não vai proteger descendência da serpente. Ele vai proteger filhos de Deus. Amém. Bem, agora, ok, estavam falando dos grupos diferenciados, não é? Aqui nós temos aquele grupo de religiosos que eles fizeram atos de caridade, foram pessoas boas e terão esta capacidade de passar na cara de Deus. Quando foi que não fizemos? Então ele dirá, quando fizeste a um desses pequeninos que creem em mim. Estes são chamados de eleitos e fiéis. São os eleitos antes da fundação do mundo. São um grupo especial que durante todas as dispensações eles sempre tiveram. Sempre existiram. De cada era da igreja, de cada dispensação, um pequeno grupo que será ressuscitado antes de todos os outros e que irão para a festa das bodas do Cordeiro. São chamados a noiva de Cristo. É um grupo de pessoas especial que enquanto viveram, eles compreenderam o mistério, Deus revelou seu plano para eles e eles viveram de acordo com aquele plano. Então no tempo próprio, os vivos serão transformados e os mortos em Cristo ressuscitarão, né? Ou os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados e juntos, mortos ressuscitados e vivos transformados, serão arrebatados desta dimensão para um lugar totalmente separado deste. Amém. E aí por um período de 3 anos e meio, que é tido nas escrituras, 1260 dias, se não me falha a memória, ou em 1260 dias ou é 2260 dias, agora eu não lembro, agora 1260 dias, né? Você dá um total de 3 anos e meio. Esse grupo especial estará nas bodas do Cordeiro enquanto o mundo estará em grande tribulação. Os outros grupos de perdidos e outros que receberão uma recompensa ficarão ainda aqui. Passarão pela tribulação, sofrerão e tudo mais. No último estágio, que é no julgamento do trono branco, onde todas as pessoas, desde o primeiro homem até o último, terão que se apresentar para prestar contas, então sim você vai ver a diferente, vamos dizer assim, a diferente casta de pessoas. Então há este grupo religioso que dirão, mas quando foi que não fizemos? Jesus vai dizer, quando não fizeste a um desses pequeninos que creem em mim. Estes pequeninos que creram em Jesus é chamada a noiva de Cristo, esposa do Cordeiro, os eleitos antes da fundação do mundo. E durante a vida destas pessoas, enquanto eles estiveram na terra, esse grupo que será excluído lá, fez de tudo para atrapalhá-los. Fizeram bondade, fizeram obra de caridade, mas era aquela coisa, não cumpriram o que Jesus disse. Não deram com a direita sem que a esquerda visse, e assim sucessivamente. Eles ganham fama por dar, eles querem apresentar que fazem obra, que distribui a sopa lá debaixo do viaduto, né? Sem classificar, mas apenas para tomar um exemplo bem simples aqui. Ok.
para esse pequeno grupo de cá, que ele diz: vinde bendito meu Pai, porque vocês fizeram, e eles dirão assim: nem sabemos quando fizemos isso. Ok, mas está registrado. Este grupo aqui, eles não pertencem ao grupo dos eleitos. Eles não são ovelhas. Eles não entram na classificação de filhos. De filhos. Porém, quando eles estiveram na terra, eles sempre foram bons para com aqueles que viveram naquela época e era daquele grupo eleito e fiel, a noiva de Cristo. E por eles terem feito boas coisas, por eles não terem atrapalhado eles, terem ajudado de alguma forma, não sei como, eles recebem uma recompensa, um galardão, ou direito de entrar na vida eterna. Eles terão direito de entrar na vida eterna. E isto será muitas pessoas. Serão muitos os salvos, ao final de contas. O grupo da noiva é um pequeno grupo. É um pequeno grupo. Não sei como poderíamos dizer, que porcentagem, quase 1 de 1 milhão, não sei. Mas o grupo da noiva é muito pequeno. Porém, quando você olha a quantidade de salvos lá no livro de Apocalipse, que João vê na visão, era milhares de milhares. Milhares de milhares. Porque isto conta desde o primeiro homem até o último. Os salvos de todas as dispensações. Assim como ao redor do trono do céu, que pregamos na palestra anterior, você tem o trono de Deus e os mais próximos, que são aqueles 4 animais, aqueles 4 animais estranhos, né? Com 4 rostos diferentes, que falamos da outra vez. E depois disso você tem os 24 anciãos, né? Os 24 anciãos você tem ao redor dele. Também no trono Alfa e Ômega, ou no trono da eternidade, seja como você queira chamar, durante o milênio, ou no final, quando a eternidade for estabelecida, você tem então o Monte Sião, você tem a própria luz acima do monte, você tem ao Senhor Jesus Cristo sentado no trono, e você tem abaixo disso a noiva, não é? Formando como uma grande pirâmide. Depois disso, ao redor disso, um pouco mais distante, você tem os 144 mil, que são judeus, descendentes de Jacó, ainda de cada tribo 12 mil, estarão mais distantes um pouco. Eles é como se fosse, faz o intercâmbio entre, como eu poderia dizer, para ficar mais fácil na compreensão de vocês. Os 144 mil serão como mordomos. Eles ficam entre o campo e a cidade, vamos dizer assim. Digamos que a cidade onde está como um alto monte, a grande luz, Deus Todo-Poderoso em cima, o trono Alfa e Ômega, porque a eternidade ela se entrelaça outra vez, princípio e fim, tudo torna-se um só. E você tem Jesus sentado no trono com o Pai por cima, você tem o resto da pirâmide que é a noiva, este grupo que ele chama de meus pequeninos, meus filhinhos. Ao redor disso você tem 144 mil, e mais distante você terá aqueles que não faz parte da noiva, não faz parte dos 144 mil, porém eles receberam uma recompensa, um galardão, e eles viverão a eternidade, eles terão vida eterna tal como os outros. Porém, claro, o grupo da noiva é um grupo especial, é como esposa, a esposa do cordeiro, mas haverá esses outros como uma grande família ao redor, não é? Então, você veja, todas estas coisas, onde fica este grupo que achou que poderia ir, este grupo que lá diz quando foi que não fizemos, é o mesmo grupo que dirá: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, nós fizemos prodígios e maravilhas. Então você percebe que não está tratando apenas de ladrão, de prostituta, não está tratando dessas pessoas que vivem à margem da lei. Não é? Cada um, claro, terá o seu galardão de acordo com as suas obras. Mas Jesus estava tratando especificamente de um tipo de pessoa que, enquanto estão aqui na terra, eles são tão religiosos que você olha para eles e não tem como apontar um dedo de tão religiosos que são. No entanto, eles não fazem parte dos escolhidos. Eles apenas são possuídos por um espírito de religiosidade. Isto é chamado de demônio no estado religioso. São 3 fases. Existe demônio no estado físico, né? Você tem demônio
no estado religioso. Para poder você entender o que é expulsar o demônio, o que é a expulsação do demônio, você tem que entender como o demônio interage com o corpo humano, com a pessoa. O demônio no estado físico, ele se apresenta com enfermidades, com possessões e tudo. Então, claro, isso você pode ver em qualquer lugar. Você pode ver ele sendo evocado, né? Quando eles são invocados. O que mais acontece em determinadas vezes é o que acontece na sessão espírita. Não falando sobre o espiritualista mais elevado, que é a mais alta imitação do cristianismo, é o espiritismo. A mais alta imitação do verdadeiro cristianismo é o espiritismo. Não entrarei em detalhes agora como, senão vou entrar, são tantas coisas que não dá para falar tudo. Porém, o que acontece na mesa preta, seja como for, banda, candomblé, eu já participei de algumas delas. No tempo de garoto eu toquei para os espíritos dançar. Então eu estou falando do que eu sei, experiência própria. Os demônios que são invocados ali não é diferente do que é feito em muitas igrejas chamadas evangélicas. Ali os demônios são invocados. Então, claro, se eles são chamados, eles vêm e incorporam. Esses demônios são anjos caídos. São classes diferentes de anjos. Tem anjos que foram encerrados em prisão até aquele dia. E tem outros que estão por aí, vagando. Esses demônios, com toda certeza, ele tem correspondência com as pessoas que vivem nesta terra. Por quê? Existe uma parte nossa que chamamos de teofania, uma nossa parte teofânica. E esta parte teofânica, antes de você se manifestar aqui na terra, era esta parte que estava lá. Então, claro, existem anjos que caíram. E esses anjos que caíram, se eles continuassem em seu estado original, eles poderiam ter sido designados para serem o anjo da guarda de uma determinada pessoa aqui na terra. Entenda que somente filhos de Deus têm anjos da guarda. Tem anjos que te guardam. Agora, você sabe que no princípio, no início de tudo, na eternidade passada, uma casta ou uma grande quantidade de anjos se rebelou contra Deus, seguindo a Lúcifer. Agora, se você era uma pessoa que quando se manifestasse na terra, seria guiado, dirigido por um desses anjos, e se ele caiu, significa que a tua teofania está caída. E enquanto você estiver aqui na terra, esse anjo, que agora é demônio, um atormentador, ele fará de tudo para você ir aonde ele está. Para onde ele está. Agora, se a tua teofania não caiu, se ela permaneceu ao lado da palavra, ao lado de Deus, quando teve a grande rebelião, então esse anjo da guarda hoje está sempre te guiando, te impulsionando, te esclarecendo, te fazendo seguir corretamente. Mesmo que por um período de tempo você foi enganado, você só entendeu a metade. Eu fui religioso em tal religião, mas porém isso não era verdade ainda. Ok, é assim mesmo. É como a vereda do justo, é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Teve um tempo que você descobriu que determinado ensinamento não estava correto, você foi atrás de outro, te esclareceu mais. Daqui a pouco aquilo não te serviu, você queria algo mais. Você está em busca, você está em processo. É como uma criança que não fica mais na carta de ABC. Quem lembra da carta de ABC? Algum de vocês estudou com a carta de ABC? Uma coisinha desse tamanhozinho assim? Já não era do tempo de você? Cartilha. A cartilha, né? Só que a gente chamava cartilha, carta de ABC. Cartilha, pequenininha assim. Começava com o abecedário, as 23, né? Depois vinha as consoantes, depois vinha as vogais, e depois vinha as frases, beabá, beabé, e vinha até chegar no final. E no final dizia que você tinha que ser, se você for preguiçoso, você não ia aprender. Tinha lá a preguiça é a chave da pobreza. Recorda disso? A preguiça é a chave da pobreza. Ok. Então, claro, se você se tornou uma pessoa, deixou a preguiça de lado e realmente queria aprender, então você deixa aquela cartilha de lado e entrava então para outro livro. A gente chamava na época primeiro livro.
né? O primeiro livro, a primeira série. Agora mudaram tudo, o esquema de ensino hoje mudou tudo, né? E isso não facilitou para o aprendizado. Tanto é que o conhecimento que o senhor teve naquela época, eu não acredito que o senhor teve um grande estudo, como eu não tive, naquela época eu não tinha. Né? Que estudo o senhor teve? Teve o segundo grau que eles hoje têm? Terceiro grau? Era o básico. Eu estudei a segunda série do primário. Mas eu não troco por as pessoas que são formadas hoje, porque eles mudaram tudo. É apenas estatística, apenas para provar que tantos foram alfabetizados, que é para um país sair da taxa de analfabetismo, diante da ONU, diante de grandes empresas, grandes organizações, ONGs, que colocam dinheiro para isso, e eles têm que apresentar números. Então as crianças têm que passar de ano sempre. Tem que estar sempre passando de ano, que é para poder entregar em uma quantidade, bater um recorde ali, uma coisa mais ou menos isso, né? Pois bem, mas deixa eu voltar para o meu tema, antes que eu esqueça, senão eu não concluo o pensamento. Veja, se aquela teofania lá permaneceu com Deus, então enquanto você está deste lado, nessa terra, essa teofania sempre estará te puxando para a verdade, sempre estará te puxando para o caminho. A busca que você teve desde o início, quando você sai de um aprendizado para o outro, não passou de uma criança que saiu da cartilha, era nisso que eu estava, né? Não saiu da cartilha, entrou no primeiro livro e começou a se graduar cada vez mais. Vai chegar um momento, você vai ter que receber o diploma da parte do próprio Deus. Agora você diz, como é isso? Paulo disse isso. Paulo disse, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Veja, guardei a fé. Fé é revelação. Em outras palavras, ele estava se sentindo diplomado. Ele estava pronto. Disse, desde agora, a coroa da justiça está guardada a mim, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Então, ok, você sabe, concluiu seus estudos, você se graduou no entendimento sobre Deus. Porém, a colação de galo, né, vamos dizer assim, é do outro lado. Do outro lado, é fora dessa dimensão. Lá não vai estar qualquer pessoa, é só para aqueles que foram convidados para a grande festa de graduação. Vê? Então é lá onde é dado a cada um seu galardão de acordo com suas obras. O que aconteceu durante o seu estágio aqui na Terra? Você foi aumentando de entendimento. Hoje você está sabendo o que você não sabia ontem. Com toda certeza. Se você continuar no aprendizado, daqui a um mês você diz, meu Deus, eu não sabia disso. Eu não via isso nas Escrituras, eu li tantas vezes isto. Está bem aqui. Por quê? Deus vai trabalhando de forma contínua. Deus vai abrindo o teu entendimento a cada tempo. E isso não leva ninguém à loucura. Isso leva as pessoas a se tornarem sábias. Amém. Leva as pessoas a se tornarem sábias. Porque o que Deus quer é colocar em nós a sua avaliação, o seu juízo, a sua própria mente. O que você faz com seu filho desde pequeno, você dá conselho, você diz não faça isso está errado, não faça isso. O que você está fazendo com seu filho? Você está passando para ele a sua mente. O que você entende sobre certo e errado. O que você entende sobre a vida. Você dá ensinamento a ele. Você sabe que se ele fizer assim, ele vai se dar mal. Então, isso está em tua mente. É teu julgamento, é teu juízo. Você vai então passando o teu julgamento para teu filho. Vai chegar um momento que ele fica maior de idade. Aí ele chega para você e diz, pai, o que, é que você acha sobre isso? Ele diz, olha, você já sabe o que eu lhe ensinei. Você já sabe que o ensinamento que eu te dei, como é que é? Você já é de maior. Você já está por conta. Claro, você aconselha, mas sempre deixando ele consciente que ele chegou numa fase que ele tem que levar adiante o ensinamento que você deu. Ou você vai ficar gaga, sem conseguir falar mais, e o filho, pai, o que, é que eu faço sobre isso? Eu compro, eu vendo, eu negocio? Não, senhores. Você tem que dar a ele o teu julgamento, a tua avaliação, isso se chama doxa. Doxa, que você encontra na Bíblia, glória. A palavra glória que você tem nas Escrituras é traduzida da palavra grega, que significa doxa. Quando se fala glória de Deus, está falando doxa de Deus. O que significa isso? Avaliação, opinião, julgamento. O próprio discernimento de Deus, ele dá para o homem, ele dá para seus filhos, para que você saiba o que Deus sabe, para que você veja o que Deus vê, para que você entenda o que Deus entenda, o que Deus entende. E como pode ser isso? Claro, você tem que receber a mente de Cristo ou você não vai entender o que está na palavra. Agora, o que Deus vê, o que Ele entende, o julgamento de Deus já está registrado na sua palavra.
E é esse entendimento que Deus vem e dá para seus filhos. Agora deixe-me concluir o pensamento aqui rapidinho. Uma vez que estas pessoas, elas têm sua teofania caída, enquanto elas estiverem na terra, elas serão sempre atingidas ou influenciadas por esses espíritos que desobedeceram a Deus, né? E estão na terra hoje. Eu quero dar um exemplo para vocês, e claro, se for contra a ideia de cada um, me desculpe, mas eu preciso ensinar a coisa como eu acredito que é o correto, porque foi assim que eu fui instruído. Quando você vai numa sessão espírita, eu estava falando sobre candomblé e tal, eu participei delas, né? Era de tal forma, tinha um determinado moço, e a mãe dele, né, sempre chegava na hora daquela sessão, e fazia perguntas sobre o filho mais velho que estava aqui em São Paulo, isso lá no Pernambuco. Né? Baixava uma determinada entidade, e a mamãe toda preocupada dizia: ô fulano, me conta como está meu filho, tem 4 meses que ele não me manda uma carta. Aquela entidade, ela pedia licença, né? Saía daquele corpo, se ia. Outros encarnavam, conversavam, falavam aquela coisa toda, um tomava cachaça, outro tomava cachimbo, tudo. Aquela entidade se ia. Passava ali 10, 15 minutos, baixava de novo. E dizia como estava vivendo, né? Se tinha separado de mulher, se tinha brigado, se estava andando por bar, contava tudo. Bom, esses espíritos, eles dizem que é a alma de fulano que morreu há tanto tempo, tinha um caboclo velho, não sei das quantas, e disso e daquilo. Ok, isso é ensinado por muitas alas religiosas, que são pessoas que desencarnaram, que saíram desse corpo, e que não cumpriram ainda com suas obrigações aqui, então estão vagando por aí. Ok, é muito bonito o ensino, porém isto vai contra os ensinamentos de Jesus Cristo. Quando aquele homem morreu e ele levantou os olhos, estava no inferno, em prisão, ele pediu ao pai Abraão, ele estava no inferno chamando Abraão de pai. Você vê o quanto que são religiosos, eles acreditam que são de Deus. Não pode um filho de Abraão ir para o inferno. Não pode. Não tem como você fazer de um trigo um joio, ou de um joio um trigo. Você pode ser um joio e pensa que é um trigo, e até tenta imitar o trigo. Você pode ser um trigo e se engana pensando que é um joio e vive como um joio. Mas chega-se um tempo que cada semente tem que produzir segundo a sua espécie. E você tem que saber quem você é. Qual natureza que te domina, qual natureza que te possui. Então, ok, o que eu estou falando? Esses espíritos que encarnam, desencarnam, seja como for, eles dizem que a alma desse ou daquele que morreu estão cumprindo um compromisso aqui. Bom, Jesus disse que quando você sai desta terra, para onde você vai? Aquele homem morreu, quando ele abriu seus olhos, ou seja, despertou, né, vamos dizer assim, o seu lado etéreo, espiritual, seja como queira falar, estava em prisão, no inferno. E o lugar era terrível. E ele disse: ó pai Abraão, mande alguém ir voltar lá na terra para dizer a meus parentes não viver como eu vivi, para que eles não venham para o lugar onde estou. Que coisa. E o que Jesus disse? Não pode. Há um abismo que separa os dois mundos. O mundo dos vivos com o mundo dos que já partiram daqui. Quem está aqui não pode voltar lá. Aí foi dito, lá eles têm a lei e os profetas. Lá tem a lei e os profetas. Quer dizer, o que tem lá para eles, se não for suficiente, não é uma alma penada indo lá que vai fazer eles se consertarem. Aí você diz, mas o que acontece? Esses espíritos, eles imitam morto. Imagine uma mulher que perdeu o filho, que tristeza. Imagina isso. Foi acidente de carro, bala, seja o que for. Aí vai numa sessão lá e tal, e o médico, seja o que for, com todo respeito a eles, cada um faz trabalha com sua sinceridade. Aí ele baixa lá o espírito daquele jovem, ele fala com a mãe, consola a mãe e tal. A voz é a do moço, a letra é dele. Oh meu Deus, é ele mesmo e tal.
É essa a forma que o diabo engana as pessoas. Agora me diga, por que as pessoas não percebem que são demônios? Porque elas não vêem nas escrituras que não pode voltar. Que quem morre não volta para fazer isso. Agora, claro, eu não posso esquecer, porque alguém pode ouvir, estou gravando, futuramente dizer, mas temos o caso lá de Samuel. Sim, Samuel morreu, né? Samuel morreu, e chegou um tempo que Saul, ele tinha proibido feiticeiros, cartomantes, tudo, sempre teve, né? Proibiu tudo em seu reinado. Porém tinha um que ainda praticava esse tipo de coisa às escondidas, e Saul ficou sabendo. E diz, tem um lá que ela evoca o espírito dos mortos, e eles falam e tal. Disse, eu vou lá. Então Saul foi, disfarçou-se, né? Se disfarçou, porque se ela soubesse que era o rei, ela nem ia atendê-lo, porque ele tinha proibido, poderia matá-la. Mas ele foi disfarçado e tal. E quando ele pediu para ela, para invocar, disse, você quer que suba quem? Ele ainda tinha o direito de exigir quem viesse para conversar. E ele disse, invoque a Samuel. Ela invocou Samuel, e ela disse que estava vendo um vindo daquele mundo. Aí ele disse, como é que é ele? Ela disse qual era a aparência, a roupa que estava usando. Ele disse, é Samuel. Pois bem, o que aquele espírito, aquela entidade, vamos chamar assim, disse para ela, aconteceu perfeitamente. Foi dito para ele, dessa guerra que você vai, você não volta, porque você se afastou dos caminhos do Senhor e tal, deu toda a profecia. Bom, aqui nós temos um ponto onde se parte 2 ramos de pensamento. 2 ramos de pensamento. Porém, os 2 ramos estão errados. A verdade sobre isso só viria quando o mistério de Deus fosse esclarecido. Então eu disse antes que todos os pequenos mistérios juntos você compreenderia. Uma área de pensamento diz que aquele espírito que falou através daquela profetisa não podia ser Samuel. Era um demônio. Era um demônio. Quem prega sobre isso são várias religiões. Os livros da CPAD falam sobre isso e aquela coisa toda. A ala espírita se baseia nisso para dizer que os mortos sim falam e interagem com os vivos dessa forma. Então você tem as 2 em pensamento e as 2 estão erradas. Tanto os espíritas como o mundo religioso evangélico que diz que aquilo era um demônio. O que aconteceu? Naquele tempo, as pessoas que desencarnavam, que deixavam o corpo, eles ficavam em um lugar intermediário, porque eles estavam sob o sangue de touros e de bodes. Agora, eles morreram esperando o cumprimento de uma promessa, que viria na plenitude dos tempos. Quando Jesus entrou em ação, você percebe que com a ressurreição de Jesus, os mortos que morreram na fé, na vida correta, eles ressuscitaram e ainda se deram a conhecer na cidade, se apresentaram às pessoas. O que aconteceu? Deus mudou o lugar dos mortos, a região dos mortos. Deus mudou, tirou dali. É como se eles ficassem em uma região, certo? Elas eram acessíveis como aquela, chame de feiticeira, ou seja como for, como aquela feiticeira do tempo de Saul invocou, e Samuel profetizou, deu a profecia, e realmente aquela profecia se cumpriu. Aquele foi realmente Samuel. Mas depois da morte de Jesus, que ele mudou este lugar, aquilo ficou sem acesso. Entenda que quando Jesus morreu, na cruz de braços abertos, ele disse, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Certo? Então o espírito foi para Deus. O corpo, José de Arimateia, antes da virada do dia, pediu autorização, participante do Sinédrio, ele tinha, vamos dizer assim, cacife para isso, foi dada a permissão, recolheu o corpo de Jesus e tal, embrulhou, colocou na sepultura. Para onde foi a alma? Porque somos trino. Temos corpo, espírito e alma. Eu não sei qual a distância entre corpo, espírito e alma. Mas você pensa em 3 círculos. Você tem corpo, espírito e no centro você tem
a alma. O corpo, a matéria, o espírito é a personalidade desta matéria, a alma é a natureza desse espírito. E isto são divisíveis, se dividem, se separam, inclusive. Jesus, essas três coisas se separaram. O corpo foi para a sepultura, o espírito foi para Deus, a alma, durante os 3 dias que ele estava morto, o corpo lá na sepultura, a alma não ficou parada. A alma estava nas regiões inferiores, pregando as almas em prisão. As almas que durante o período de Noé, de Moisés, não acreditaram em Deus, não acreditaram nas profecias. E você sabe que Deus não leva ninguém a julgamento sem antes lhe advertir. Então Jesus desceu ao inferno e pregou as almas em prisão. Porque aquilo seria selado dali por diante. Elas não teriam nenhuma outra chance de ouvir nada sobre o Evangelho ou sobre o que rejeitaram, a não ser no dia do julgamento. E como elas viveram sobre o sangue, um sangue intermediário que não era perfeito, e o sangue perfeito foi derramado ali na cruz, Jesus foi lá dizer para elas: sabe aquilo que vocês rejeitaram? A mensagem de Noé que vocês rejeitaram, a mensagem de Moisés, as profecias sobre o cordeiro, cada vez que era sacrificado o cordeiro, estava falando de mim. E quando vocês rejeitaram a verdade no dia que vocês viveram, vocês estavam me rejeitando agora. Então foi lá dizer para eles o que eles tinham rejeitado em seu tempo. Quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, as almas daqueles que foram mortos na verdade, que creram na verdade, Jesus o tirou, digamos, pense na região dos mortos como um lugar assim, separado. Aqui ficavam os perdidos, aqui ficavam os salvos. Porém, era região inferiores. Todos iam para um lugar, porém em divisão. Quando o sangue foi derramado, Jesus veio, selou isto, tanto é que o diabo tinha em sua mão a chave da morte e do inferno. E Jesus tomou das mãos de Satanás essas duas coisas, essa autoridade. Não é? Veja, quando ele se apresenta para João, ele diz: eu estive morto e agora estou vivo, e tenho comigo a chave da morte e do inferno. Isso estava com o diabo. Não é? Porque uma vez que o homem desobedeceu, seguindo os ditames de Satanás, ele ficou com esta posse. Tanto é que ele levou morte ao homem, ele tinha domínio sobre isso. Mas quando Jesus foi àquela região inferiores, ele bateu a porta de Lúcifer. Eles sempre duelaram entre si. A batalha lá na eternidade foi entre Jesus e Lúcifer. Jesus na forma de Miguel, do grande príncipe. Né? Foi quem expulsou Lúcifer de lá. Porém, durante todo esse tempo do Antigo Testamento, Lúcifer nunca podia entender. Ele sabia do plano de Deus, mas não sabia como seria o cumprimento, como ia ser cumprido e em quem. Então, quando apareceu Moisés, será este? Mata. Quando apareceu o outro, será este? E ele foi matando cada um deles. Vê? Quando chegou Jesus, ele tentou matá-lo também. Né? Você sabe que até os demônios perguntavam: és tu o filho de Deus? Né? E aquela coisa toda. Outros diziam: tu és o filho de Deus. Mas o próprio diabo ficou perguntando: se és o filho de Deus, faz isto, faz aquilo. Pois bem, só depois da morte a certeza ficou evidente para o próprio Satanás. Jesus foi lá, em alma, foi lá, bateu a porta do diabo, não fosse de expressão. O diabo disse: será que é mais um entrando aqui? Será que é mais um entrando? Quando abriu o velho portão, Deus veio cá: rapaz, isso aqui é meu. Amém. Você não tem mais direito. O sacrifício perfeito foi feito pelos meus filhos, né? Pelos meus irmãos. Tomou dele a chave da morte e do inferno, né? Libertou os irmãos que tinham morrido no passado, mudou eles para o paraíso, para uma dimensão acima, que é chamada sexta dimensão, ou a região dos salvos. A região dos salvos. E eu estou falando tudo isso para simplesmente dizer para vocês que dali para cá pode invocar o morto que for, nenhum deles pode voltar e falar. Não importa o que queiram falar sobre Chico Xavier, com todo respeito a um homem tão bom que viveu. Não importa o que queiram falar por aí afora, não importa o que queiram dizer nas igrejas evangélicas, porque foi desse assunto que eu comecei.
mostrando que não há diferença do que acontece na sessão espírita ou do que acontece nas igrejas evangélicas por aí afora. Ali os demônios são invocados. Aí você diz, mas também são expulsos. Não, senhores. Não. Eu não posso crer que um homem que nega a palavra esteja expulsando o demônio. Mas como negar a palavra se estão com a Bíblia lá dentro? Basta você mostrar o batismo correto e eles não aceitam. Basta mostrar para as escrituras, nas escrituras como os apóstolos batizaram e eles dizem, que é isso? Que é isso? Estamos bem como estamos. Aí você diz, mas o que acontece lá? Que eu vejo nos programas, na televisão, estão anunciando direto. O que acontece é o que eu estava dizendo para vocês. Existe demônio no estado físico e demônio no estado religioso. O demônio no estado físico, ele se manifesta através de enfermidade, possessão, perseguição e estresse, seja o que for. Né? Seja o que for. Agora, quando esse demônio ele passa de estágio, do estágio físico para estado religioso, aí é complicado, porque você não sabe que a pessoa está endemoniada, a menos que você conheça as escrituras. Então o que você vê acontecendo nessas sessões que tem por aí, são o demônio mudando de estágio do físico para o religioso. Dali por diante, a pessoa se torna um membro daquela denominação ou daquela religião, ela mata e morre por aquela religião, porque ela diz, foi aqui que eu fui liberta, que eu fui liberto. Vê? Porém, elas negam de Gênesis a Apocalipse a palavra de Deus. Elas não querem ter uma vida de santificação, elas não querem viver corretamente, elas não querem entender o plano de Deus, elas querem saber que estão agora trabalhando em prol de uma religião. Somente isso. Claro que tem o nome de Deus. Claro que é falando sobre salvação e sobre Jesus. E você sabe o que Tiago diz? Crês tu que Deus é um? Fazeis bem. Até os demônios creem e tremem, estremecem. Então o demônio também é crente. Ele sabe. Ele sabe e ele sabe como atingir as pessoas e fazer elas se tornarem religiosas, a ponto delas negarem a Deus, mas pensando que estão adorando a Deus. Como eu disse, a primeira vez que eu vim aqui, é uma adoração falsa. As pessoas estão adorando com um altar montado, com um sacrifício, tudo pronto. Porém, a adoração não vai até o trono de Deus. Porque Deus não aceita uma adoração que não esteja de acordo com a sua vontade e com a sua palavra. Um exemplo disso é Caim e Abel. Os dois eram religiosos. Caim não era uma pessoa má. Caim não estava adorando o diabo. Não. Ele foi adorar ao mesmo Deus que Abel foi adorar. Porém, Deus deu a revelação para Abel, mas não deu para Caim. Porém, essas pessoas, elas sempre querem provar que também são de Deus. Então elas vão adorar também. E aquele balançar de braço é um auê medonho, né, para Deus. Entendeu? Porém, como é que eles adoram? Do jeito que Caim adorou. Ele fez um altar bonito, com frutos, com folhas e aquela coisa toda, os melhores frutos do campo e colocou lá. E ofereceu a Deus. Então, é o que estão fazendo, são altares bonitos. O altar de Abel não tinha beleza. Era um cordeiro derramando sangue. Ele sacrificou um cordeiro e ofereceu a Deus. Ele teve a revelação de que era aquilo que Deus exigia. O outro não teve. Então ele adorou por o que ele achou que seria bom para Deus, mas não era aquilo que Deus queria. É o que está acontecendo hoje com muitas adorações que eles têm por aí. Bem, eu creio que o meu tempo está vencido e nessa parte que eu parei, se tivermos uma outra oportunidade na questão da adoração falsa, se tivermos outra chance de juntos, né, sentarmos para conversarmos, faremos uma próxima vez. Amém? Amém? Eu creio que é o suficiente por hoje. E claro, os assuntos se entrelaçam. Eu poderia falar aqui, falar todos os temas possíveis. Mas o assunto é um só. Deus não dará a revelação para todos. Apenas para aqueles que Ele elegeu desde antes da fundação do mundo. Aí se você diz, como pode? Deus é injusto? Não. Paulo diz, não há injustiça da parte de Deus. Paulo diz, se Ele tem misericórdia de quem quer, se compadece de quem Ele quer. Mas, puxa, como é que Deus pode querer ter dó desse e não ter desse? Ora, a Bíblia também diz, Ele não faz acepção de pessoas. Então isso significa que é nós que não estamos entendendo quando começamos a questionar. Se Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, é porque Esaú não tinha nada que pudesse que o amor de Deus pudesse atingir.
Se Deus escolhe alguém e diz, este aqui vai para o meu reino, e este não, não pense que Deus está rejeitando aquele. Aquele nunca foi de Deus. Esta é a verdade. Aquele nunca foi de Deus. Jesus disse, nenhum se perde, ninguém as arrebata da minha mão, ninguém as arrebata da mão do meu Pai. Minhas ovelhas ouvem minha voz. Vocês não são de minhas ovelhas, por isso não compreendem minha linguagem. Então, claro, existem esses dois povos na terra. E é tempo de sabermos quem somos, por que somos. Ou vamos ficar todo o tempo, o que sou, o que é que estou fazendo aqui? Quando eu morrer, para onde eu vou? Não, você tem que sair daqui com a certeza que você é um salvo, que é um eleito de Deus. E eu não creio que Deus daria uma chance dessa para nós entendermos seu plano, se não existisse uma, vamos dizer assim, nas nossas vidas, um plano a mais do que temos pensado sobre nós mesmos até hoje. Deus tem que ter tido um plano sobre a minha vida, sobre a tua vida, a ponto dele abrir teu entendimento para compreender a sua palavra. Amém. Se ele esconde dos sábios entendidos e revela aos pequeninos, é porque estes pequeninos têm um lugar reservado para lá. E só vai quem passa no teste do aprendizado, para ser graduado do outro lado. Quem tem preguiça de aprender não tem jeito, não passa de ano. Então, irmão Vicente, você fez a primeira oração, faz a última para despedirmos. E como eu digo, quando a gente começa e esquenta a garganta, se deixar, amanhece o dia, mas precisamos parar. Deus abençoe vocês, muito obrigado. Vamos orar então. Senhor, resta-nos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra expressada nesta noite. Sabemos que a única forma que o Senhor tem de expressar a tua palavra é através de lábios humanos. Sempre foi dessa forma. Que o Senhor não muda a tua maneira, Pai. Muito obrigado por isso, por esses amados irmãos aqui nesta cidade. Sabemos que os teus filhos estão espalhados por esta terra. E o Senhor tem uma maneira de tratar com cada um deles. E nenhum deles se perderá. Jamais. Não tem como um eleito, um filho de Deus se perder, como nós ouvimos. Porque foi feitura, criado pelo Senhor. Muito obrigado por isso. Obrigado, Senhor. O Senhor tem nos feito, ó Pai, Amém, Jesus. desde antes da fundação do mundo, tem nos elegido. Amém. E esta reunião, o Senhor já viu cada palavra que foi citada nesta noite. Sim, meu Pai. Cada pessoa aqui não é surpresa para o Senhor. Talvez nós somos surpreendidos por algo, mas o Senhor não. O Senhor conhece todas as coisas. Muito obrigado por isso. Pelo privilégio de conhecer, ó Pai, nesses dias que estamos vivendo, a manifestação de tua palavra. E nós ter incluído neste meio. Amém. Muito obrigado por isso. Abençoa esses irmãos, esse lar, Pai. Cada lar de teus filhos nesta terra. Aqueles que estão batalhando por esta fé, que uma vez foi dada aos santos. Sabendo que cada filho do Senhor, que o Senhor tem o santificado, receberão, ó Pai, Amém, Jesus. o conhecimento, receberão a graduação e sairemos juntos Sim, meu Deus. desta terra um dia. Amém, Jesus. E estaremos habitando em um lugar onde nunca terá separação. Sim, meu Deus. Nunca haverá um tchau, um logo, porque estaremos sempre juntos Amém, Jesus. ao lado Glória a do Deus. Senhor. Muito obrigado por isso. Obrigado, meu Pai. Se não estivermos ao lado do Senhor aqui, jamais estaremos lá. Verdade. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus Cristo. Leva-nos de volta aos nossos lares. Sim, meu Deus. Cada irmão que vai tomar a direção dos Sim, seus lares, sim. seja protegido e guardado Amém, por Jesus. Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Graças.